Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é tecnologia. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma dúvida aqui que eu recebi recentemente no nosso canal sobre trabalhar no exterior, sobre carreira internacional. Eu quero falar um pouquinho aí do que foi trabalhar dentro de uma empresa americana, um pouquinho de atender alguns clientes fora do Brasil, para vocês entenderem um pouquinho como que a coisa funciona. Tá gostando aqui desses vídeos, cara? Curta aqui o nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBOCM e nosso objetivo é cada vez mais te ajudar a destravar esse próximo nível. Lembrando, pessoal, que nessa semana tá rolando o desafio Next Level, que é um desafio, um evento focado em carreira, cara, onde cada uma dessas aulas eu tô tentando incomodar ao máximo vocês, para vocês entenderem, cara, que estabilidade não existe, que, cara, se você realmente não está crescendo, muitas vezes sua carreira pode estar em risco, e que como que você pode atingir esse próximo nível e já planejar aí suas metas para o próximo ano, para o próximo semestre, beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual a diferença em trabalhar com tecnologia no exterior. Recebi uma dúvida aqui recentemente, eu tenho um pouco de experiência relacionada a projetos internacionais, a atuar em alguns clientes fora do Brasil. Eu quero compartilhar um pouquinho como que foi essas experiências aqui com vocês, um pouquinho das diferenças e como que vocês podem, de fato, entender como que a coisa funciona. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? A gente entender que quando a gente fala de trabalhar no exterior, né? O caminho que eu recomendo, de fato, é você, pelo menos, já ter uma experiência prévia na área de tecnologia no Brasil. Isso é muito importante para poder te preparar para um passo internacional, tá? Acredito que quando você está atuando em uma empresa internacional, em projetos internacionais, você sai da sua zona de conforto mais ainda, né? Você tem a questão da língua, você tem a questão da cultura, você tem a questão da forma de trabalho, que muitas vezes é diferente da forma do Brasil. Então, existem mais variáveis, tá? Que se você tiver na sua língua, isso vai ser, de fato, um pouco mais tranquilo, tá? Então, eu recomendo sempre que o cara consiga ter uma carreira consistente, depois que ele já está atuando, já passou de um nível júnior, cara, é legal pensar numa vaga internacional, tá? Mas a dúvida que eu recebi foi a seguinte: dicas para quem está iniciando na carreira de banco de dados e está se mudando para o exterior. Eu não tenho todos os dados aqui, normalmente a gente aborda muito isso dentro da nossa mentoria de carreira, tá? Mas iniciar na carreira de banco de dados, muitas vezes já pode ter uma carreira na área de tecnologia, então isso é algo que pode ser positivo, tá? E quando fala de mudar para o exterior, cara, uma certificação tem um peso muito grande, tá? É legal a gente poder falar sobre isso, que muitas vezes por conta do meu posicionamento no LinkedIn, por conta de algumas certificações, eu já recebi propostas até para trabalhar, cara, em outros países, na Irlanda, na Espanha, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, tá? Isso por quê? Por conta de um posicionamento, tá? Então, assim, é legal a gente poder falar que muitas vezes essa bagagem na área de tecnologia, se você não é um cara que consegue se destacar no Brasil, dificilmente você vai conseguir se destacar nos Estados Unidos ou em outros países, tá? Então é importante você pensar, cara, que realmente existem alguns pré-requisitos, cara, que não vão mudar, tá? Por exemplo, uma certificação é um reconhecimento global, tá? E muitas vezes uma certificação vai ter um peso até maior também do que uma faculdade em outros países, tá? Principalmente no LinkedIn, quando você está se posicionando, cara, uma certificação pode ser importante. E qual que é a diferença de trabalhar com banco de dados no Brasil e no exterior, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 6 anos na Oracle, que é uma empresa americana, tá? E dentro da Oracle, mesmo no Brasil, a gente já vê uma cultura ali americana, cara. O quanto que as áreas são separadas, tá? Então, normalmente, quando você está numa empresa menor, numa empresa de consultoria, você normalmente é o cara que faz tudo, né? Você é o cara que está atuando em diversas áreas, você é o cara que está atuando ali de ponta a ponta no início do projeto, né? E muitas vezes eu já participei de vários projetos dentro da Oracle que envolviam diversas equipes e áreas. Então, muitas vezes, um projeto que envolve normalmente a área de pré-venda, né, que faz toda a arquitetura ali do projeto. Depois, quando o projeto de fato é vendido e entra para o time que entrega os projetos, né, normalmente poderia entrar um time ali, por exemplo, da implementação do equipamento, do Platinum, que era um time separado. Depois o time da instalação física do equipamento, que era um outro time. Depois o time da instalação lógica do equipamento, de um Engineer System, que era outro time. Para depois entrar o time de DBA, para fazer algumas atividades.
e dentro do time DBA, normalmente, você às vezes tinha até segmentações também, de alguns focados ali na parte de migração, outros focados ali na parte de ongoing, de administração, outros focados na parte de performance. Então, a gente conseguiria ver que em grandes empresas, né, normalmente você tem uma segmentação muito grande, cara. Então, você tem as áreas muito bem divididas, tá? Então, quando você trabalha dentro de uma empresa americana, às vezes, para um projeto, né, você tem um gerente de projeto que envolve ali, às vezes, dois, três times diferentes. Isso é muito comum dentro de uma empresa americana, coisa que quando você olha uma empresa menor, normalmente a empresa ela faz tudo, tá? Normalmente o profissional que entrega de ponta a ponta, tá? E eu vejo que cada vez mais o profissional que está conseguindo se destacar é aquele que tem um perfil de consultor, aquele que realmente consegue enxergar com uma visão mais macro, uma visão de cima, que vai entender o que acontece dentro de cada fase dentro do projeto, tá? E vamos lá, pessoal. Sobre as diferenças de trabalhar com banco de dados no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Lá fora, isso é muito maior, tá? Eu te falo que eu já participei de alguns treinamentos da Oracle, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, até mesmo na fábrica da Oracle e na Oracle de Madrid, que reuniam várias pessoas de diversos locais ali da Oracle do mundo para fazer um treinamento com diversas regiões, né? Diversas regiões do mundo. Um da América Latina, outro da América do Norte, dos Estados Unidos, né? Outro da Europa, outro da Ásia. E a gente conseguia ver a diferença, né? Que muitas vezes, dentro até mesmo do time do Brasil, né? A gente absorvia muitas demandas, né? De muitas coisas, e lá fora é totalmente focado, totalmente dedicado. É o cara que só trabalha com Zero Data Loss, com Big Data Appliance, todas as semanas e não foge desse tipo de projeto. Então, a chance desse cara se especializar é muito maior, né? Porque ele consegue focar muito mais, tá? Então, por isso que normalmente quando você está dentro de grandes empresas, grandes multinacionais, com uma cultura mais americana, você tem uma forma de trabalho onde possibilita, cara, você, se você for um bom funcionário, né, você conseguir crescer, mostrar resultados, tá? Então é algo muito interessante, tá? Se você está tentando buscar um trabalho lá fora, minha dica, primeiro busque uma certificação para depois você buscar uma vaga internacional. Acho que uma certificação ela pode ter um peso muito grande. E dificilmente, se você não consegue ser uma referência do seu país, você vai conseguir ser uma referência fora. Os melhores caras que eu conheço que foram morar nos Estados Unidos, que foram atuar em projetos internacionais, cara, eles dominavam muito bem dentro do Brasil. Eles já eram uma referência dentro do Brasil. E quando esse cara, nesse nível de conhecimento, ele vai para lá, cara, ele explode. Ele realmente consegue crescer bastante, tá? Para iniciantes, cara, recomendo que você primeiro conclua essa etapa. Caso seja um caso muito específico, cara, não, já tenho que ir para lá, já tô lá, cara, aí é um caso que você pode também buscar uma certificação mesmo trabalhando lá. Se você domina a língua, cara, é algo importante, primordial para você conseguir fazer uma entrevista, para você se comunicar, tá? E ter as questões legais para você, dependendo do país onde você está trabalhando, tá? Então, assim, sobre lá fora ser muito departamentalizado, por exemplo, isso é verdade. A empresa americana, ele vai ter tudo muito mais segmentado, muito mais dividido. Cara, que aqui, ó, cada um faz aquilo, aquilo é só focado nisso. E no Brasil, normalmente, tem essa cultura, né, de muitas empresas, né? É o cara que faz tudo, é o cara que é o consultor. E é muito difícil você ser muito bom em algo que você faz, muitas vezes, se é cobrado de muita coisa, e um tópico específico você faz, às vezes, uma vez a cada semestre. É muito difícil o cara ficar bom desse jeito, tá? Então lá realmente existe essa cultura de ser muito mais departamentalizado, por exemplo, tá? E lá, de fato, você consegue focar. O cara só trabalha com performance, o cara só trabalha com esse equipamento, o cara só trabalha apertando esse parafuso. Então, no Brasil, realmente, a gente tem essa questão de ser cobrado de muita coisa, tá? E eu acho que cada vez mais, isso eu tento implementar isso dentro da DBOCM, da gente ter uma empresa que a gente consegue proporcionar um ambiente que, que dê condição do cara se destacar, que dê condição do cara crescer, que dá oportunidade para o cara focar. Senão, cara, se você não conseguir ter foco, você não vai ficar bom em nada, tá? Então, de fato, quem já mora no exterior ou está se mudando para o exterior, busque uma especialização, principalmente lá fora. Eu acredito que a forma de trabalho ela é muito mais organizada do que no Brasil, tá? Algumas empresas aqui muitas vezes não conhecem tão bem como que funciona lá fora,
e muitas vezes acaba cobrando coisa demais do profissional. Mas eu acho que existem empresas também que possibilitam seu crescimento dentro do Brasil, tá? Então, hoje na DBOCM a gente está trazendo essa cultura, cara, de proporcionar um ambiente favorável para o cara conseguir focar, para o cara conseguir tirar uma certificação. Muitas vezes o cara só fica só apagando incêndio em muitos projetos no Brasil. Então, muito cuidado com esse tipo de empresa. Essa é uma das diferenças de você trabalhar numa Big Tech. Essa diferença de você trabalhar dentro de uma grande empresa de tecnologia como Oracle, como Google, IBM. Existem algumas áreas que você consegue focar mais, outras áreas que você consegue focar menos, mas de fato existem muitas oportunidades para você conseguir buscar esse próximo nível e entender, cara, que você vai conseguir achar uma empresa que consiga possibilitar essa cultura, que consiga te ajudar cada vez mais para o seu crescimento. Beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, cara, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBO sempre por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!